Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gestão Aberta, um podcast destinado a você que quer conversar um pouco sobre negócios, sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre família, sobre tantas coisas, né, Gabi? É verdade. E sempre a gente escolhe convidados que tenham a ver com o nosso tema, que tenham a ver com esse mundo do empreendedorismo, desta aventura. E hoje nós temos um convidado escolhido a dedo junto conosco, né, Gabi? Isso mesmo, convidado muito especial, o Matheus. Um empresário por trás do Junqueira e Ferreira. E é um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Queremos falar que uma pessoa que está aqui com a gente também nos bastidores, a esposa do Matheus, dando todo o suporte, participando aqui com a gente também. Matheus, vamos lá. Quem é o Matheus? Hoje nós conhecemos o Matheus por algumas franquias que ele tem aqui na nossa cidade de Londrina. Mas a gente quer saber um pouquinho, quem que é o Matheus até chegar em Londrina? Era Tá uma bom. vez. Era uma vez. Senta que vem história, né, gente? Boa tarde, Alexandra, Gabi. Obrigado pelo convite, tá? Agradeço, acho que, dentre tantos empresários aí, de sucesso, com histórias até mais árduas do que a nossa. É um prazer receber um convite de vocês. Eu acho que a Marília, ela resumiu, na inauguração da nossa terceira unidade da Gelato Borelli, no Catuai, ela falou que por trás de um CNPJ de sucesso tem um CPF que nunca desistiu. E assim, a gente sempre levou muito isso. Porque a nossa história, ela começou... Eu conheci a Marília na faculdade, a gente fez o Nesp em Araraquara, né? Somos pais super apegados de 2 filhos aí, né? Do Arthur e da Helena. O Arthur com 5 anos Que e a legal. Helena com 9 anos. Eu sou uma pessoa muito família, eu não abro mão de estar com os meus filhos. Só que eu tenho uma parte da minha família que são os nossos colaboradores, né? Que são pessoas que são tão importantes quanto a nossa família nesse desenvolvimento de sucesso das nossas empresas. Então, a nossa história com a Borelli começou um pouco antes de 2020, foi em 2019, quando a gente tomou a decisão. E eu falo que a Marília foi a grande precursora dessa decisão, porque eu passei quase 4 anos estudando para concurso público. Eu já era empreendedor, eu tive algumas histórias de insucesso, né? Eu acho que como todo empreendedor, já quebrei algumas vezes, eu acho que é normal, fez parte do aprendizado, mas foi um processo de maturação. Eu não costumo falar que foi quebra, né? Mas foi assim, um processo de desenvolvimento, Sim. que foi mudança de chave, mudança de rumo, mudança de rota, né? Eu fui aprovado num concurso muito difícil da Receita Estadual de Rondônia. Também fui aprovado no concurso da Receita Municipal de Maringá. São concursos que eu acabei não assumindo, né? Por decisão própria, decisão da minha família, que aí a Borelli já entra um pouquinho nessa história, né? Um belo dia eu estava lá em Araraquara, o meu irmão também ele é franqueado da Gelato Borelli. São 5 unidades hoje, são 2 em Cuiabá, 3 em Araraquara. E ele estava perguntando se alguém talvez, porventura, se eu conhecesse alguém, queria abrir a Gelato Borelli em Londrina, né? A Gelato Borelli ela tinha pouco mais de 10 unidades. Então, eu fiquei assim, tal, a Marília estava do meu lado, né? Ela já saiu quieta, né? Ela foi para casa do meu pai, que era do lado ali, de repente ela volta e fala assim: "Nós vamos abrir". Eu olhei para ela e falei: "Gente, vou olhar para lá, né?" Falei: "Não é possível, Magem. Eu tô indo pro concurso". E ela falou: "Você vai, eu fico. Eu abro a Borelli, você vai lá pro concurso, se der tudo certo, você volta e vamos seguir". E foi um momento ali que eu acho que foi uma decisão das mais importantes da nossa vida, que foi tomada pela Má, como carinhosamente eu chamo ela. E de lá para cá a gente começou a se engajar no projeto. Visitamos feiras em São Paulo, nos conectamos mais com as pessoas ali da Gelato Borelli, com o Eduardo Borelli, né? Um belo dia a gente fez uma visita aqui em Londrina para conhecer melhor o mercado. Eu já conhecia a cidade já, como eu disse, eu sou de Ribeirão Preto, a Marília de Botucatu, mas já me considero londrinense de coração, sou apaixonado pela cidade, encantado, não abro mão. Acho que é uma cidade incrível para empreender e para viver também, para criar os nossos filhos. Quando a gente tomou a decisão, fizemos as negociações, optamos por abrir a primeira unidade ali no Shopping Boulevard, que abriu as portas, ofereceu condição comercial muito legal. Gostaria até de abrir aqui um agradecimento especial para a Tânia Rara, que ela é a superintendente do Boulevard Shopping. E assim que a gente abriu a nossa primeira unidade, foi um ano bem difícil, né? Porque... Na pandemia. Vocês vieram para cá, já começou assim. De Malicuia, Alexandra. Trouxemos família, todo mundo, os nossos sonhos. E aí a gente teve que segurar por 6 meses, né? Fizemos uma demissão de um quadro aí de 10 colaboradores, usamos todo esse dinheiro que a gente tinha para fazer a nossa rescisão e tivemos que aguardar nesse período aí, buscando solução de como que a gente ia desenvolver os nossos negócios, porque o shopping tem aquela situação, né? Ele te ajuda, mas uma hora a conta chega, né? Mas eu tenho muito a agradecer, porque foram pessoas extremamente compreensíveis, né? Demorou 6 meses, a gente arranjou algum ofício para a gente fazer, para se capitalizar, para poder iniciar o nosso processo. Em outubro de 2020, a gente abriu a primeira unidade.
E era eu, a Marília, trabalhando na Gelato, junto com mais 3 colaboradores. E lá começamos, né? Muito sonho, muita vontade de fazer dar certo. E é por isso que eu falo assim, né? Eu acho que a gente precisa acreditar muito naquilo que a gente faz, porque quando a gente tem um propósito e acredita naquilo que a gente desenvolve, não tem dificuldade. Porque a gente passou por todas as dificuldades possíveis, que era falta de fluxo, pandemia, fechamento do comércio por 3 vezes. Nossa. Tudo isso. E era um cenário assim calamitoso. E a gente conseguiu prosperar nesse cenário, ficamos operando praticamente mais de 1 ano no vermelho. Conseguimos abrir nossa 2ª unidade, depois veio a 3ª, agora vem a 4ª. O ano passado também a gente foi agraciado com a Isla, né, que é uma empresa que ela trabalha no segmento de moda feminina. É uma aposta nossa também do nosso grupo. Ela tem uma empresa conceito, uma empresa design, que a gente conseguiu fazer a abertura da 1ª unidade lá no Shopping Catuaí. E a pessoa que é responsável é a Marília, que toca a operação da Isla. Eu colocar outro microfone, porque, gente, essa mulher faz parte de Desculpa. tudo. Eu falei, Mas como foi, que gente. agora? Todo grande homem tem uma grande mulher por trás, né? Eu acho que isso tem a ver com uma história de uma família empreendedora. Por isso, quero comunicar a você que nós, aqui no Gestão Aberta, é bem isso. Estamos preparando o cenário porque tem que compor a mesa essa grande mulher que foi a grande apoiadora do processo. É por isso que eu trouxe. Obrigado. Vamos fazer viu? uma pausa. Bom, então como vocês viram, seja bem-vinda à mesa. Marília é aquela que manda em tudo, na verdade. Essa é a cabeça. Essa é a cabeça. Marília, seja muito bem-vinda. Só pela pouca descrição que o Matheus fez, a gente já entendeu que não faria sentido algum continuar esta conversa sem quem esteve. Então, obrigada por você já estar aqui e ter aceitado o convite em fazer parte deste bate-papo. Ela foi obrigada. Ela foi, vem, para tudo, acha o microfone e coloca, porque nós cremos muito nisso. Grandes histórias por trás, tem CPFs que não desistiram, mas também tem famílias sonhadoras que têm um no outro um casamento fortalecido, de apoio e respeito mútuo, e acho que isso tem muito a ensinar às pessoas. Hoje, no Estado, 98% das empresas são familiares, que não é tão diferente do restante do Brasil. Então, o testemunho de vocês, a fala de vocês pode, neste momento, ajudar muita gente que está lá, talvez, com um sonho, com um negócio. Que às vezes está lá na sacada, olhando para... Ai, meu Deus. Mas daí conta um pouco para a gente, enquanto preparávamos para a Marília chegar, conte um pouco para a gente sobre esta questão da sacada. Interessante isso. Foi um momento bem crítico, né? Porque a gente estava naquele momento do fechamento de não poder realizar a abertura da nossa 1ª unidade, onde nós tínhamos investido nosso tempo, nosso dinheiro, todos os nossos recursos, né? E eu comento, a gente tinha só R$3.000 em conta para passar, para cuidar de aluguel, cuidar de... Até o fim da pandemia. Até o fim da pandemia, né? Porque a gente não sabia quanto tempo. Todo mundo falava assim, vai durar 15 dias. Eu virei para a Marília, acho que numa sacada muito esperta, eu falei, mas isso aqui não vai acabar agora. Eu não queria ser pessimista, né? A gente teve que tomar algumas decisões ali bem, bem complicadas. Mas era aquela coisa, né? Eu como pai, provedor, com 2 filhos. A minha esposa tinha largado uma carreira de 10 anos na iniciativa privada. Então eu tive que tomar alguma atitude. Aí eu pesquisando coisas para poder fazer, eu entendi que era um momento assim que as pessoas estavam desapegando de coisas e tinha outras pessoas que estavam procurando coisas. Aí eu fui tentar dar uma estudada nesse segmento. Eu entendi que o videogame usado estava muito em alta, porque essas pessoas que estavam naquela faixa de idade nossa ali, de 30 até 40 anos, elas estavam demandando aquilo que elas viveram na infância. Então eu comecei a comprar alguns videogames usados e com esse dinheiro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Ele chegou para mim e ele falou assim, Má, a gente tem R$3.000 para passar até o fim disso e a gente não sabe quando termina, né? Você confia em mim? E eu Vou comprar um videogame. Eu falei, 100%, vários, né? 100%. Ele falou assim, eu vi uns videogames para vender e custa R$3.000, exatamente o que a gente tinha. E nisso ele começou e desenrolou um trabalho, né, Matheus? Eu nem sei se o rapaz que me vendeu os videogames vai estar me assistindo aqui, mas você tem que te agradecer muito, porque eu consegui comprar uma coleção, era tipo R$2.900, os R$100 eu precisava abastecer, fazer compra, alguma coisa para casa, assim. E eu levei. E dentro daquilo lá eu levei muita energia, né? Falei, mas isso aqui vai mudar a nossa vida, vai dar certo e tal. Peguei e comecei a catalogar aquilo lá e com aqueles R$3.000 eu consegui fazer R$20.000. Olha. Aí a gente abriu um cadastro no Mercado Livre, começamos a enviar os produtos para todo lado do Brasil e a gente chegou a faturar quase R$70.000 na pandemia. Então eu pegava o carro, ficava comprando tudo no entorno aqui. Ia na OLX, comprava coisa no Mercado Livre também. Só que foi um momento assim tão
dá o passo que Deus dá o chão, né, cara? Porque pra gente, quando a gente seguiu isso, a hora que a Borelli estava entrando na nossa vida novamente, isso foi saindo gradativamente, não foi algo que conseguiu empreender. Porque foi aquela questão do cenário de voltar, as pessoas voltando pra rua, voltando a trabalhar, né? Consumir, né? Tudo isso daí, seguindo a vida delas. Daí foi um momento que eu comecei a abrir um pouco mão dessa questão dos videogames, né? Eu já estava pensando em empresariar a atividade, porque aquela cabeça, não, isso aqui vai dar certo e tal. Mas, de repente, Deus chamou a gente para o propósito da Borelli, que deu muito certo, né? Foram momentos bem difíceis ali, foi mais de um ano. E a abertura foi em 2022. Outubro de 2020. Né? Outubro de 2020. No meio do olho do furacão. Nossa. E o mais me chama a atenção disso tudo é que tem pessoas que estudam uma vida toda para passar num concurso. E de repente, porque quando a gente coloca o ser concursado, tem essa questão da estabilidade, da segurança. Com certeza. E quando você passa e renuncia tudo isto em prol de um sonho, num lugar desconhecido, qual era a inquietação? O que bateu mais forte? Como foi isso, dona Marília? Tipo, nós vamos. Eu ia passar a bola para ela sabe falar até melhor do que eu. Na verdade, Alexandra, eu acho assim, o Matheus, ele sempre teve esse perfil muito de empreendedor, essa gana, essa garra de fazer acontecer. E isso eu avistei assim logo quando eu conheci, né? Então, desde o primeiro momento em que ele falou que ia prestar concurso, eu falava para ele, isso não é para você. Você vem de família de fiscais, né? Mas você é um pouco diferente do seu pai, do seu irmão. Você precisa estar em contato com aquilo que te faz pulsar, que te faz vibrar. Então, daí, durante um período, ele pediu que eu respeitasse a escolha dele, que era isso que ele já tinha escolhido. Gente, vocês não têm ideia. A Marília fala que eu sou bitolado. Ele realmente entrou de cabeça nisso, ele fez acontecer, e assim, 100% mérito dele. Eu estava com as crianças, mais cuidando do backstage nesse momento, mas ele estava ali fazendo acontecer de fato. E eu acho que a primeira oportunidade que eu tive, quando surgiu a Borelli na nossa vida, eu falei, é aí o gancho que eu tenho para resgatar meu marido, sabe? Porque o concurso, muitas vezes, estudar para um concurso descaracteriza a pessoa, né? Ela fica muito pulsando aquilo e muitas vezes esquece da essência dela, em prol de fazer acontecer. Mas nesse momento eu falei, nossa, tá aí uma oportunidade. E quando na primeira reunião que a gente teve, depois já meio que dentro da Borelli, assim, ele veio caminhando até mim, ele já caminhava diferente, ele já era outra pessoa, ele falava diferente. Foi naquele momento que eu falei, resgatei meu marido. E como foi para você? Porque você também tinha uma estabilidade, né? Sim, um concurso. Sim. Como que foi querer resgatar isso do marido, mas também estar disposta a... Sim, eu trabalhava CLT. Eu trabalhava 42 horas semanais e com as crianças, muitas vezes precisando de apoio de escola, da minha mãe, dos familiares. E também era um desejo meu, né? Empreender. E eu acho que um fato muito, muito importante é que eu sempre confiei muito no Matheus. Então, assim, eu sabia o potencial que ele tinha e tem. Então, isso foi preponderante, assim, para qualquer decisão, sabe? Porque eu sabia que eu também tinha muita condição de fazer acontecer, mas ele estando comigo, a coisa era certa, sabe? Gestão aberta, chama o podcast, porque é gestão de tudo. Então, 2 dicas de gestão matrimonial. Confie no seu parceiro. É bem Confie isso. nele. E sempre pegue a essência, resgate a essência. Que lindo isso. Porque o resgatar a essência, às vezes, é o outro que enxerga o potencial que a gente tem. Sim, muitas vezes. Muitas vezes eu falava, eu estava numa sala escura, eu não enxergava muito nada, ela abriu a porta e falou, vem aqui. Então, assim, eu sou muito grato a Marília nesse sentido, né? E por todo o direcionamento. E eu acho que, assim, um casal ele precisa se complementar, né? Eu acho que não precisa dividir. Hoje eu vejo muitas pessoas, amigos, inclusive, dividindo esforços, né? E não somando, multiplicando, né? Eu sou um louco sonhador. Eu tenho um bando de louco lá que trabalha comigo, que acredita nos meus sonhos. Então, queria deixar também aqui um agradecimento para o nosso time, tá? Que eu acho que só faz sentido por causa deles, né, Mar? Sim, eles são pessoas que trabalham e
Vestem. Só por essa fala já quero entrar no assunto. Alexandre, posso só fazer um breve agradecimento? Quero agradecer o pessoal da G-Master também, tá? Mandar um abraço especial pro Rodrigo aí também, por ter acreditado na Borelli. Porque eles estavam procurando algo para fazer diferença, né? Eu falei, cara, deixa com a gente. Ele falou, você vai dar conta? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Nossa, fez tanta diferença. Todo mundo encontra a gente e gerou bastante lead, né? Foi legal. Tá Desculpa. vendo? Imagina, marcas, como é bom marcas se conectarem. Sim. Toda a diferença. E falando sobre a questão do engajamento da equipe. Então, já pela postura de vocês, a gente já entende alguns dos segredos desse sucesso todo. E você falou várias vezes da sua equipe. Se reverenciou ela com relação ao orgulho e o carinho que você tem. Como é a gestão de vocês de RH? O que faz a diferença para ter um time engajado, para ter um time que compra os teus sonhos? Eu falo assim, um grande desafio é fazer gestão de pessoas e de processos, né? Então, eu acho que primeiro é sonhar e fazer com que as pessoas acreditem nos seus sonhos, né? Através de uma remuneração justa, de um trabalho que seja leve. Ele tem que ser pesado na lida, né? Mas ele tem que ser leve na cabeça das pessoas. No emocional, né? Eu acho que a relação ela tem que ser justa para os dois lados, tanto para nós que estamos empreendendo aqui, que assumimos o risco, né? Quanto para eles também, que dão seu tempo, sua vida ali, muitas vezes, né? Então eu tenho uma relação muito próxima com o meu time, Alexandre. Eu acho que isso talvez seja a chave, porque eu sou uma pessoa que eu vim da operação. Então eu sei qual que é a dor de bater um gelato, acordar 6 horas da manhã para 7 horas da manhã, posicionar os gelatos na vitrine, fazer toda a sequência de produção. E sei qual que é a dor de fazer um fechamento, para ficar até as 11, 11h30, meia-noite. Sei como que é, às vezes, um dia que bateu aquela meta, o pessoal tá tudo animado, a gente coloca uma pizza lá, fica lá, eu tô lá no meio de todo mundo tirando foto também, comemorando, abraçando todo mundo. Eu acho que é se conectar com o negócio, se conectar com as pessoas. E a gente hoje investe grande parte dos nossos recursos em desenvolvimento de pessoas, com folha de pagamento, treinamento e capacitação. Hoje a gente está com um braço, com uma consultoria de fora, que está auxiliando dentro desse processo de plano de carreiras, cargos, remuneração. Super legal. A gente tem uma ferramenta também que a gente utiliza para fazer match de função. Então a gente tem uma aderência da nossa parte de gestão de quase 95%, ou seja, as pessoas estão totalmente conectadas com o negócio. Isso é muito importante, uma ferramenta muito importante de decisão. Muito legal. Segue a dica para você. O Matheus já deu várias dicas daquilo que é uma receita de sucesso. Se conectar com pessoas. E ter uma gestão adequada, que engaje, que tenha aderência, que faça sentido também. A gente percebe muitos empresários, às vezes, que gastam energia com a equipe, mas não engajam. Não tem aderência, porque não vive com eles, porque não sente a dor. Muito legal isso. E quando se fala numa operação como sorvetes, né? Que pode ser, certamente, quem não gosta de passear no shopping no final de semana e chupar um excelente gelato. E quando tem o frio? Talvez tem empresários que falam assim, eu jamais teria uma operação como de sorvete, sazonal, porque é muito sazonal. E numa semana como essa, que a gente tem batido aí 5 graus, como é que você faz com a operação? É um olho é um olho na operação e outro no Google, né, para ver o termômetro. Não, acho que não, Alexandre, é bem tranquilo. A operação de gelato, o gelato ele é um produto mais quente, né? É importante a gente conhecer até a diferenciação do produto, porque ele é um produto que ele tem uma temperatura maior, né, do que um sorvete tradicional. Por isso que você consegue sentir melhor o sabor dele, porque quando ele entra na sua língua, ele não vai anestesiar. Sim. Ele tem menos gordura, ele tem menos açúcar. Apesar que às vezes você olha e fala assim, nossa, eu sinto mais a questão do açúcar. Você está sentindo porque as suas papilas não estão sendo anestesiadas ali. O que acontece? A gente tem um fluxo, não vou falar que é normal, mas em torno de 10% a 15% menor quando esfria. O problema é chuva, porque daí a predisposição das pessoas a sair de casa é muito baixa. Então o delivery, ele sobe. Só que as pessoas, quando elas estão em casa com frio e chuva, estão embaixo da coberta. Então, assim, a demanda realmente é menor. Mas eu posso falar para vocês, assim, que são os meses de frio, que é maio, junho, julho. Julho é um mês muito bom, porque é férias escolar. Mas são meses que talvez a gente oscila ali com 10% a 15% a menos de receita, que é algo nada fora do normal, não mexe com a nossa rotina, não mexe com o nosso time, eles estão preparados para isso, né? E assim, a gente já está com a cabeça já pensando no segundo semestre já, né? Se preparando para o calor que já vem chegando já, então a gente sabe que tem muita coisa para vir aí. E deixa eu te perguntar uma coisa, que todas as vezes que eu passo ali do lado, que eu entro pelo Catuai, eu falo, gente, será que eles fazem isso de propósito? O cheiro. O cheiro é de propósito? É lógico. É claro, a estratégia. Eu falei, como é que eu ia fazer compra 8 horas da manhã? 10 horas tomando
A gente está fechando todo o cerco da cidade, né? Isso daí eu acho que era uma missão que nós tínhamos aqui, né? Eu acho que era levar a Borelli para os 4 cantos da cidade, torná-la um produto democrático. Eu considero, tem muita gente que olha assim e fala, poxa, o gelato ele é caro. Eu não acho caro, o ticket médio ele é mais baixo. A gente está falando do ticket médio em torno de R$35 a R$40. Nós temos uma operação hoje no Boulevard que ele é um shopping que não é um shopping de elite, mas é um shopping que transita muito bem com os públicos B, C e até D, tá? E foi um produto assim que aderiu muito bem. Hoje a gente tem no Boulevard a maior venda por metro quadrado da franquia. Não sei se vocês sabiam disso. Olha, não, Sim. porque agora você me falando isso, eu fiquei pensando, a primeira loja foi lá. Foi? Sim. E como que você Gente, fez isso meu... para tipo, não levar para um shopping, né? Porque se a gente eu quero pensar- agradecer a Tânia Rara novamente aqui, porque a gente tinha uma negociação muito matura já com o Catuaí. E o Ivan, da franquia, veio aqui, ele não achou que os termos estavam muito legal, a gente teve algum problema com o ponto que a gente estava indo lá, ele falou, desconsidera a negociação, vamos procurar novos horizontes, né? Eu já adoro isso daí, já vamos ver novas entradas, né? Foi quando a gente foi até o Boulevard, conhecemos a Tânia lá, o superintendente, que é o Maurício Morelato também, pessoa super bacana, que hoje para onde ele vai, o superintendente de shopping acaba viajando bastante, né? Sim. Então para onde ele vai, ele faz questão de levar uma Borelli com ele. Que legal. E foi uma marca que a gente deixou nesse sentido. E a gente iniciou a operação num ponto bem tímido, porque ela é eu acho que é a menor loja da franquia, 29 metros quadrados, com o maior potencial de receita. Que legal. Só que, gente, foi muito trabalho. Eu costumava fazer degustação lá na frente, eu ficava com a bandejinha de doce de leite lá. E assim, eu sei que uma coisa que é talvez um pouco... que as pessoas não têm tanta disposição para isso, porque tem que quebrar alguns paradigmas, né? Conectar com pessoa, conversar. Então, para mim, aquilo lá era uma delícia. Eu chegava lá de sábado e falava assim, vamos jogar milho pros pombos, gente. Eu pegava, já colocava a bandeja cheia de doce de leite e saía lá na frente. Degustação, conversando com o pessoal. Porque assim, cada shopping você tem uma maneira de comunicar. Sim. Obviamente, no Aurora, eu não vou conversar como eu converso com o público do Boulevard, talvez eu vou conversar com o público do Norte. A gente tem que entender essa particularidade. E o Boulevard é uma loja muito quente. Eles têm proximidade. E os nossos atendentes, eles estão conectados com isso, então eles conversam mais, eles são mais expansivos, isso é muito bacana. E assim, na Higienópolis já é um público mais restrito, no Catuaí também, a gente acaba ponderando nesse sentido, né? Mas é uma experiência muito boa. É uma experiência de comportamento, de análise. Então, nós temos aqui análise de comportamento, de experiência na gestão da carteira da carteira dos meus colaboradores, de trabalhar muito bem os nossos colaboradores, trabalhar muito bem o engajamento. Sim. E dentro do crescimento, de repente, vocês começam a entender que muito mais do que uma franquia, vocês têm um modelo. Sim. Um modelo de gestão, um modelo que já deu certo. Que seja dentro da Borelli, alguma outra operação, isso pode ser replicado. Isso é muito legal. Entender que o que pode ser replicado é o modelo que vocês criaram para prosperar e para poder escalar. Sim. Aonde vocês perceberam que era possível ter mais negócio? Você quer falar? Pode falar. Eu acho que esse é o principal ativo que a gente tem, né? Que é o ensinamento e o modelo de gestão que a gente acabou desenvolvendo. Porque isso aí também não é nem responsabilidade da franquia. Muitas pessoas talvez vão achar, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade nossa como empresário, como pessoa mesmo, para se desenvolver, né? Sim. Então, eu acho que esse talvez seja o nosso principal ativo. Eu acredito que a gente bateu muita cabeça, viu, Alexandre, no começo ali com a primeira unidade, na segunda unidade, porque a gente abriu uma unidade de proporções assim muito grande, que foi a Higienópolis, né? Só que a Higienópolis, ela fica num ponto que é muito bonito, né? Que é aquela casa tradicional, assim, ela tem uma pompa, ela tem uma identidade visual muito bacana, sabe? Era aquilo que a gente imaginava, que a gente desenhou ela com cada detalhe, né? Junto com a arquiteta da franquia. Só que ela trouxe um movimento muito expressivo, que a gente falou assim, cara, nossa, será que a gente vai dar conta? Teve um momento em que eu me questionei, eu ficava um mês socado lá dentro. A complexidade é outra, né? De loja de shopping, por exemplo, você tem toda a situação de limpeza do shopping, toda um fluxo, né? Muito autônomo, que já vem visual. direto, né? Porque Exato. o shopping, o cliente já passa no corredor, né? Ali na Higienópolis, não que você precise fazer degustação lá fora, mas você precisa atrair o cliente. O desafio era realmente trazer esse público e fazer com que a loja virasse destino, né? E ela virou muito rápido, porque a gente abriu com uma meta de faturamento ali no primeiro mês, a gente já atingiu e passamos no segundo mês. Então foi isso daí que a gente começou a entender a dimensão do projeto. E aí que a gente começou a desenvolver uma estrutura de negócio. Porque até então nós não tínhamos um RH, não tínhamos um financeiro, era tudo eu. Então eu era o financeiro, eu era o RH, eu era o gestor. Então a gente começou a tomar descentralização nas decisões ali. E aí as pessoas me falavam, até meu time falava, Matheus, você é muito centralizador. E eu era, mas eu era de forma proposital.
Porque, assim, foi um time, a Marília falou, eu falei assim, cara, era necessário ainda. Porque eles ainda não estavam maturos e o negócio não era maturo o suficiente para que as pessoas tomassem decisão. A partir daquele momento ali, eu acho que eu cresci como ser humano e cresci como empreendedor também e ganhei mais admiração do meu time e eu comecei a admirar mais pessoas ali, porque daí tem a figura da Patrícia, que é a nossa gerente de operações, tem o João, tem o Alesi, são pessoas que estão à frente das operações e começaram a desabrochar. Estando ali com a minha supervisão, mas não com a minha tomada de decisão. Então, Mas hoje eles tomam a decisão, né? De começo, como que foi fazer A transição. esse delegar tarefas sem daqui no outro dia pegar de volta? Eu acho que foi mais difícil para eles. Para mim já era algo que estava muito consolidado dentro da minha cabeça. Então, eu acho que eles achavam que eu estava testando eles. Entendi. Então, eram várias reuniões. Eu até falava, gente, não precisa de tanta reunião. Eu odeio reunião. Eu acho que a reunião ela tem que ser Rápida, para fazer o que precisa fazer, direta, tocar o assunto que tem que objetiva. fazer. De vez em quando eu falo um pouquinho lá, porque eu gosto de falar um pouquinho, né? Mas ela tem que ser rápida, objetiva, direta e resolver o que tem que ser resolvido, né? Então a gente conversava bastante nesse sentido. Eu falava, gente, viva, tome o poder de decisão, vocês vão ficar com essas responsabilidades. E as coisas foram acontecendo. No começo a gente trabalhou com uma liderança dual ali na loja que era maior. E depois a gente jogou cada gerente para o seu ponto certo. E deu super certo. E aí fomos evoluindo nesse sentido. Mas você disse a palavra correta disso é o processo, é o acreditar e ter o processo como uma grande ferramenta. Mas a gente bateu de muita gestão. cabeça, viu, gente? É, Bateu eu bastante. acho que... Erramos em pessoas, erramos em decisões, mas Sim. amadureceu no que chegamos hoje. Sim, eu acho que é muito para qualquer novo empresário, né, que estiver se lançando em alguma operação, a tendência é a pessoa querer organizar para crescer. Mas muitas vezes não é assim que acontece, não é esse o caminho, né? Porque as demandas elas vão aparecendo, né? Elas vão acontecendo. Então, a gente teve uma sacada que foi, vamos crescer e organizar o nosso crescimento. Então, eu acho que isso é uma dica que eu daria para qualquer pessoa, assim, né? Qualquer operação, qualquer novo negócio, não queira crescer organizado, porque muitas vezes você perde o time e você enrijece muito dos processos. A partir do momento que você cresce primeiro e organiza depois, fica uma bagunça organizada, mas a tendência é que se organize de fato. Hoje eu posso falar, assim, de peito aberto, que nossa organização é extremamente organizada em relação à transparência de números, balanço, procedimentos. Essa fala da Marília é muito importante porque muitas pessoas me ligam, né? Então a gente está na página da O que você faz? O que está então, acontecendo? Me dá uma dica. Porque, assim, Só se vai, você pegar... Só vai. Londrina é uma cidade de 600 mil habitantes, né? Tem 3 unidades, está indo para a 4ª, então ela é um case dentro da franquia. Então hoje nós somos a segunda operação da Borelli, fora a operação de Ribeirão Preto. Tá? Então, eles perguntam, né? E eu falo muito com isso. Às vezes o cara chega comigo, cara, e você tem isso, você faz aquilo, controle, não sei o que. Eu falo, cara, se preocupe em vender, colocar seu produto na boca das pessoas, depois você vem organizando. Porque se não tiver venda, meu irmão, esquece. Que legal. Falamos sobre isso hoje. E estou muito feliz dessa conversa, porque ela valida aquilo que nós conversamos nos episódios anteriores. Sim. Essa questão da venda é o coração, é onde pulsa tudo. Mas quero voltar na fala do delegar, dessa maturidade da centralização. É muito natural que quando você, como puxou para si a responsabilidade, sua família está aqui, os teus sonhos, você deixou tudo o que você tinha. Sim. Eu digo assim, quer ser um empreendedor, tudo que você tem, você entregaria em prol de um sonho, então você é um grande empreendedor porque você acredita. Então você deixou tudo e veio. De repente tem que centralizar para que você tenha o domínio. E para você foi claro, você me disse que estava bem tranquilo quando você tomou essa decisão, mas teve um time, teve um momento, teve algo que aconteceu que você disse, agora eu preciso criar isso, porque esta é a grande dor de empresários que não conseguem soltar, não conseguem delegar automaticamente, não formam e não criam escala. Teve, e é até interessante, porque coincidiu ainda com uma semana que eu fiquei muito mal, né, mano? Porque eu fiquei praticamente um mês na operação da Higienópolis, aí teve um belo dia, num domingo, que a loja funcionou assim perfeitamente do jeito que eu imaginava que ela teria que funcionar, né? Com já abrindo aquele cenário de tipo, eu estou na retaguarda, se vocês precisarem de mim, tamo junto, mas toquem, faça a banda tocar e vai dar certo. A gente teve uma reunião antes,
conversamos, colocamos em prática tudo, desde cedo eu estava lá. Aí fechou, correu tudo bem, foi tudo tranquilo, o processo foi tudo certo. Aí a gente pediu uma pizza, confraternizando com os funcionários, eu cheguei em casa e falei, agora eu tô tranquilo, agora eu vou deixar a loja rodar, porque eu sei que os atores estão, cada um posicionado com as suas funções, né? E a gente pode sair agora. No dia seguinte, eu acordei com uma febre de 39 graus. Olha. Fiquei uma semana muito mal. Ele não parava em pé. Eu não parava. Gente, foi uma somatização assim, de responsabilidade. Sim. Porque assim, gente, eu sou muito isso. Eu preciso crer para fazer acontecer, né? Então, assim, eu não preciso de dinheiro para fazer as coisas, eu preciso acreditar. A Marília sabe muito bem disso, que eu falo assim, nenhuma atitude minha se baseia em dinheiro. Nenhuma decisão. Então, pode ser aqui o Empire State aqui, eu vou fazer, eu não preciso de R$1 para fazer o Empire State acontecer. Eu preciso acreditar que aquilo vai fazer diferença e que aí a gente vai mover nossas fontes, nossas forças e vai angariar os recursos necessários, né? E como eu já era algo que eu vinha trabalhando, né? Então, eu senti mais insegurança da parte do nosso time, de não ter ali o Matheus do lado para tomar a decisão, mas eles entenderam naturalmente que esse era o caminho e isso foi muito bom para eles. Hoje, a tomada de decisão ela é muito simples dentro da nossa empresa, não há complexidade. Ela é simples para contratar, ela é simples para fazer desligamento, ela é simples para seguir um processo, ela é simples para resolver problema. Isso torna a empresa ágil. Então, assim, isso traz eficiência e traz uma conexão maior com os nossos clientes, né? Sim, e para fazer isso, quais são os valores que vocês não abrem mão e que ajudam na tomada de decisão? Eu acredito que a ética, principalmente. Nós somos uma equipe que nós estamos muito bem inseridos no nosso ambiente que nós estamos. Então, assim, a gente não abre mão dos nossos propósitos, né? Eu acho que a ética, respeito, eu acho que é o principal jeito de falar com pessoas, né? Eu sou muito comedido para cobrar. Eu cobro com muita intensidade, mas com muita sutileza nas palavras, né? Eu acho que isso que traz o meu time, o nosso time, para perto da gente. Porque eles entendem o valor da cobrança e não simplesmente o peso da mão, né? Então, assim, não é nem aquela mão que bate, é a mão que acaricia. Aquela mão que vem e dá o chacoalhão e fala, cara, vamos, você pode entregar mais. É ser duro com as coisas, mas amável com as pessoas, né? Então, eu acho que essa é a premissa básica, assim. Tanto é que não... Assim, é um ambiente que vocês vão falar, pô, é uma geração mimada. Não é uma geração mimada, é uma geração diferente. Sim. É assim, então nós somos muito fiéis aos nossos valores. Então, assim, dentro de casa a gente não grita um com o outro. Por que eu vou gritar com alguém? Com as crianças. Então, assim, com as crianças, com os nossos filhos, entendeu? Na base da conversa, eu acho que é mostrar o caminho. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acredito que a ética, o respeito e o amor também, eu acredito que eu coloco como um valor ali, porque a gente ama muito o que a gente faz, sabe? E todos ali estão muito conectados nesse sentido. A gente falou em um podcast há muito tempo atrás, uma coisa assim, que se você é um péssimo marido, uma péssima pessoa, um péssimo amigo, não tem como você ser um bom empresário, Sim, um bom patrão, gestor. um bom gestor. Sim. Então, isso que vocês falaram tem tudo a ver, né? Vem da família, vem dos filhos, do casamento, de uma relação que vocês têm com Deus, para se tornar o gestor que você é. É tudo uma construção e está tudo interligado, né? Sim, Sim. Eu acredito. Eu acho que o grande propósito hoje do nosso grupo, desde o início, né? O Matheus sempre bateu muito nessa tecla que é a valorização e desenvolvimento de pessoas mesmo, né? E a Borelli vem também com um propósito muito forte, que é levar a felicidade para as pessoas, através desse sabor, através dessa intensidade. Então, juntando os dois propósitos, unindo esses dois propósitos de desenvolver pessoas e levar felicidade, eu acho que qualquer negócio fica gostoso, né? Dá certo. Né? Dá certo. Tem sabor, qualquer negócio tem sabor. Exato. Ô, Matheus, e aí você, então, delegou, Sim. passou tudo ali pro pessoal, e aí você falou, bom, agora eu estou pronto para uma nova franquia, foi isso? Não, acho que não. Mais ou menos. Eu fui trabalhar no back office, né? Eu fui desenvolver a questão do administrativo do nosso negócio, que é muito complexo. A gente trabalha com um grande número de fornecedores, grande fluxo de receita entrando também, né? E eu já sabia dessa necessidade, porque eu falei que agora a gente alcançou um crescimento legal, a gente precisa estruturar esse back office para dar um próximo passo, né? Porque no Brasil, todo mundo sabe, é um grande desafio empreender, não é novidade, tá? Sim. Mas eu considero que é um cenário muito desafiador, mas é muito promissor. Eu acho que
poucos países do mundo proporcionam as oportunidades para se empreender que o Brasil proporciona. Muita gente fala dos Estados Unidos é péssimo para empreender, gente. É um país que tem pouca burocracia, mas a concorrência ela é ferrenha. E o americano é um cara muito engajado, né? Ele tem um empreendedorismo nato. O brasileiro ele é empreendedor, mas às vezes ele acha que só o feeling vai resolver. Ele precisa pôr um pouco além do coração, ele tem que colocar técnica, ele tem que sentar e estudar. Eu faço muito isso. A Marília sabe, se eu tiver que comer um livro à noite para melhorar um processo, melhorar o nosso negócio, eu faço isso. Com muita calma e com muita sabedoria, né? E quando a gente focou nesse desenvolvimento do back-office, a gente fez algumas contratações ali que não deram certo, que machucou bastante, que influenciou muito dentro do nosso desenvolvimento. Não fala a nível de receita de cliente, mas atrasou o nosso processo. Mas a gente, felizmente, tanto eu quanto a Marília, a gente teve o time certo para tomar a decisão, para desligar essas pessoas com muita clareza, muita sabedoria. São pessoas que não estavam no momento certo, na hora certa. E tem um ponto que eu acho que é muito positivo nosso. A gente identifica um erro como nosso, que é um erro de decisão. Então, a gente sempre faz uma meia-culpa para falar assim, cara, erramos, vamos corrigir a rota, entendeu? Vamos fazer isso daí, porque... E tá tudo bem, recalcula a rota, e faz parte do processo. Faz, não. Às vezes a culpa, o peso, isso só deixa a operação mais pesada, mais carregada. E assim, o lado bom nosso, assim, que a gente virou a página, cara. Sim. Seguiu. Não tem dessa de ficar carregando peso para frente, não. Então, hoje a gente está trabalhando dentro desse processo de desenvolvimento, depois da terceira loja, né? Eu precisava de um sinal na questão tributária, né? Eu falava, cara, eu preciso me organizar, porque as nossas empresas vão extrapolar o limite do simples, e a gente estava tendo uma grande dificuldade, porque os escritórios de contabilidade parece que gostam de trabalhar no simples, porque é simples, né? Porque ele não é muito complicado. Então, a gente trouxe um braço de consultoria tributária também, tá? E também buscamos bastante gente para estruturar os processos e a gestão de pessoas ali dentro. Então, hoje a gente tem ajuda de terceiros nesse sentido, porque são coisas que eu acho que custa muito caro você pegar um profissional cru, você desenvolver ele para ele te apresentar uma solução que você precisa, talvez, num curto espaço de tempo. Gente, legal. Eu vou dar uma dica agora. Ó, gestão tributária faz a diferença para o seu negócio crescer. Tá nós falamos sobre isso, sobre o quanto é importante o empresário ter um time de inteligência na qual ele possa contar. Sim. Né? De uma consultoria que ele possa contar, de um advogado tributário, de um contador, de uma boa agência, que é esse time que vai ajudando na construção desse modelo de gestão e de processo. Sim. Automaticamente, com aquilo que você já possui enquanto feeling, enquanto modelo, só vai aprimorando. Mas olha, o Matheus diz, sem conhecimento a gente não vai para frente. Não vai. Então não adianta você querer ficar sonhando com uma franquia, chegar lá, contratar uma franquia, achar que tudo é responsabilidade dela. Se não tiver energia, fizer a tarefa de casa, buscar conhecimento, também não vai dar certo, independente do produto que seja. 80% é suor. 80% é suor. E nos conte um pouquinho da Isla. A Isla apareceu na nossa vida através da ABF. A gente foi numa dessas feiras, né, da ABF, e um belo dia eu cheguei para o Matheus. Envolve muita história junto da Borelli, né? Na verdade, eu resgatei ele naquele momento do concurso, quis muito a Borelli, mas a verdade seja dita, gente, ele é maravilhoso no que ele faz com excelência, e observando tudo aquilo, eu não podia ter um choque ali de referência ali dentro, sabe? Então, ele veio, ele tomou conta da Borelli, o Matheus, ele abraça mesmo, ele faz acontecer. E foi nesse momento em que eu percebi que eu precisava de alguma coisa para mim, que eu precisava de alguma coisa onde eu pudesse me desenvolver também e desenvolver um trabalho legal como o Matheus desenvolvia na Borelli. Então, no dia da BF, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não estou vindo só para olhar, eu estou vindo procurar um negócio. E ele olhou para mim curioso, falou, é verdade? E realmente foi, ele me deu toda a força. Eu sempre tive um viés muito forte com o mundo da moda, o mundo do fashion, e eu queria empreender alguma coisa que tivesse essa relação. Mas a gente tinha alguns dados de vestuário, não queria mexer com vestuário, não queria mexer com essa grade. Então, assim, que são os desafios, né, desse segmento. E foi quando a Isla apareceu na nossa vida. Eu me encantei pelo trabalho, me encantei ainda mais pela história que tem por trás, a questão social, a questão ambiental e tudo que ela carrega, de fato.
E tive todo o apoio do Matheus, acho que não seria diferente nesse momento. E hoje assim, seguimos num desafio, eu me sinto muito preparada para estar à frente, mas ao mesmo tempo com um aprendizado diário, um desafio diário realmente, porque mais uma vez a equipe é muito mais reduzida, né? Tipo, bem reduzida, mas a gente tem responsabilidade sobre essas pessoas que também carregam sonhos, que também trazem suas vontades ali. Então, é um desafio, é você gerir realmente, de fato, um negócio onde você tem que entender as necessidades do seu negócio, né? As complexidades e particularidades, e ao mesmo tempo lidar com essa questão de pessoas e os sonhos que elas trazem e a vivência que elas trazem também. Mas tem sido muito positivo. Que legal, e a loja é linda. Obrigada. Ela foi uma história assim, porque a gente estava na BF, eu estava lá servindo, né? Eu fiquei no stand da Borelli, ajudando, porque eu sou muito grato à Borelli, eu tenho um vínculo de gratidão com as pessoas da Borelli, com o negócio, que eu trabalho de graça para a Borelli. Sim. Porque eu fui na BF desse ano, peguei um voo aqui, saí, fiz um bate e volta lá, para talvez ajudar pessoas nesse processo de tomada de decisão num momento tão importante. É o retribuir, é a gratidão, isso é gratidão move. pelo negócio, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu entendo que eu primeiro preciso servir, né? Depois talvez eu consiga aquilo que eu venho esperar, mas não pensando naquilo, né? Então eu estava no stand da Borelli, aí a gente voltou pro hotel à noite, ela, amanhã eu preciso que você, pelo amor de Deus, me dá um tempo, vamos passar lá no stand da Isla, que eu quero que você dê uma olhada lá. Aí eu falei, beleza, mas vamos lá. Pegamos assim, um stand muito bonito, umas bolsas todas douradas aqui. Eu falei, gente, isso aqui é muito chique, né? Assim. E nisso estava lá, eu vi uma moça, ela era magra, assim, ela estava pegando os produtos, mostrando todo mundo de uma maneira tão apaixonada. De repente eu entrei dentro do stand, eu me deparei com ela, a gente conversando com ela, e ela saiu para chamar um outro rapaz, que eu fiquei sabendo, né? Essa moça é a Silvia Monteiro, que ela é fundadora. Eu gostaria de deixar um abração para a Silvia aqui. Sim. Beijo grande para a Silvia, que é uma fonte de inspiração para a gente também. Com certeza. E eu falava para a Márcia, eu lembro dos detalhes dela, da mão dela mexendo no produto. Que ela pegava, ela abria assim, ela falava, olha, isso aqui foi feito assim. Com paixão. Assim. Sabe, ela estava olhando aquilo de uma maneira tão graciosa, que eu falei, Márcia, essa moça, eu saí, o que eu falei para você? Ela é a proprietária da marca. É a proprietária da marca. Ela falou, será? Você falou, mano, não é possível. Ela falou, deve ser. E nisso, eu lembro que a Flávia, que é uma consultora de franquias, depois ela falou primeiro, ela falou assim, a hora que vocês estavam conversando com a Silvia, vocês estavam conversando a questão de número, ela veio chamar o CEO, que era o Cabral. Ela falou assim, Cabral, vem aqui, que eu acho que tem um pessoal que está bem interessado, eles são mineiros, né? São bem assim, dá uma zapiada ali, me ajuda ali, porque essas questões de número é com você. Daí a gente saiu de lá e assim, é aquilo que a gente fala assim, gostou, Má? Gostei. Dá uma pesquisada, vê se é isso mesmo. A gente estuda o negócio, né? Entende se aquilo dá um match com aquilo que a gente espera também. Eu acho que foi uma dica que o Eduardo Borelli, fundador da Borelli, deu. Ele falou pra gente uma vez, sempre que vocês forem procurar um negócio, vê se você gosta de fato daquilo. Sim. Porque para ser verdadeiro, para fluir naturalmente, você precisa ter uma proximidade muito grande com aquilo, né? Um interesse muito grande. E na hora a gente saiu, eu estudei a noite inteira sobre a Isla, destrinchei mesmo. O Matheus fez as pesquisas dele, a gente sentou, conversou. Levantamos os contras, os prós e os né? Contras. Deu 2 semanas, a gente estava no avião indo para BH. Para conhecer o negócio. Conhecemos a estrutura, a fábrica, centro de distribuição, tivemos em contato com o pessoal lá e tomamos a decisão. Sim. Em julho foi isso, acho que em setembro, né? Outubro a gente inaugurou. Outubro de 2023 fizemos a inauguração. Vai fazer um ano a loja. Isso, vai fazer um ano a loja. Vai fazer um ano agora. A gente está num processo de maturação, né? Até porque é a primeira loja no Paraná, no sul do estado. Então, assim, tem desafios pela frente, né? Mas eu acho que a Borelli foi uma escola muito grande para a gente, de saber que exige trabalho, exige suor. Existe paciência para fazer as coisas acontecerem, rodarem. Com certeza. certeza. Que na essência eles são bem próximos. O que muda assim, é a questão de gestão de produto, né? Sim. Porque você trabalha com produto de alto valor agregado, que você tem que mensurar a mão com datas comemorativas, né? A Borelli não, você trabalha com estoque mais enxuto e ela tem um consumo mais linear durante o ano, né? Então, a gente precisa estar estocado para receber um Dia das Mães, receber um Natal, uma data mais comemorativa, e são produtos de alto valor agregado. E tudo isso vai melhorando o modelo de gestão de vocês. Já melhorou já bastante. E que venham novos negócios. Virão já. Em breve teremos novos negócios. E essa inquietação dos empresários quando descobrem o seu propósito e quando entendem que a receita que eles estão fazendo de vida tem dado certo.
Daí é só ir replicando e fazendo acontecer. Muito legal. Vocês disseram muitas coisas bacanas hoje, que eu tenho certeza que vão inspirar muitas pessoas. Obrigado. Esses cortes terão que ser feitos muito estrategicamente para que inspire pessoas que talvez estejam do outro lado ali, ou pensando em desanimar, ou então achando que algumas soluções, mas que sejam bem assertivos, que tem que precisar e precisa fazer acontecer, né? Que bom, fico feliz, Alexandre. Bom, para a gente conversar, agora temos duas dicas. Duas não perguntas. vale a mesma para os dois. Uma para Marília, uma para mim? Uma para cada um. Ai, meu E Deus, se que medo. você ajudou ele a tomar água fazer, aqui, agora viu? você vai ter que pensar na sua. Uma dica aberta para quem tá escutando a gente. Que dica você daria? Dica aberta. Meu Deus, não pode Sem começar filtro. com ele. Ah, Eu acho que é isso que a gente falou mesmo. Eu acho que empreender vale muito a pena, mas que seja alguma coisa que venha do coração. Parece clichê, parece romantizar uma situação, mas não é. De fato, você precisa pulsar aquilo que você está fazendo, se entregar de corpo e alma, viver aquilo, ter o olhar não só ali do cliente na ponta, mas ter o olhar para os seus colaboradores. Eu acho que isso faz toda a diferença, não tem segredo. É você, de fato, mergulhar e fazer parte de toda a operação. Eu acho que não existe segredo, não, para um negócio dar certo. É você ser genuíno naquilo que você faz e apaixonado, né? é a paixão que É. move. Sim. Muito bom, tá vendo só? Matheus, agora Ninguém ficou pior para ensaiou, você. viu? Agora ficou mais difícil para você encerrar esse Matheus, sua podcast. dica aberta. Eu acho que, eu vou falar aqui olhando para aquela câmera lá, que eu acho que vocês precisam acreditar nos seus sonhos e não fugir dos seus propósitos, né? Entender que negócio, empreender é fazer dar certo até dar certo. Eu acho que isso foi um lema que eu usei na minha etapa de concurso, usei na minha etapa como empreendedor, e é assim, quando a gente desenvolveu o trabalho com a Borelli aqui, é muito interessante, né? Eu acho que tem muitas pessoas que elas ficam assim, não, eu preciso ter um plano B. Vocês conhecem alguém assim ou não? Eu preciso ter um plano B. Não é fazer para ver se vai dar certo. Não, fazer é fazer até dar dar certo né? até dar certo. Então, assim, eu acredito que... Eu olho muito, assim, às vezes eu participei de um bate-papo no Sebrae uma vez e a pessoa perguntou, por que teu negócio deu certo e talvez outros não dê certo? Eu falei assim, porque era o meu plano A. Eu não tinha um plano E B. a gente não tinha outra opção. Eu tinha que fazer dar certo. E, tipo assim, a Se minha tudo que família, você a minha tivesse, vida... você Cara, você imaginou eu renunciasse, largar a mão de né? tudo que Sim. eu... E eu acho que o mais importante que estava por trás é saber aproveitar seu tempo, entendeu? Eu acho que o tempo, ele eu acho que ele é tudo, porque o tempo ele proporciona coisas incríveis dentro da nossa vida. Então, aproveitar o tempo, eu falo assim, como ser humano, como pai de família, como gestor, como empresário, porque ele não volta atrás. Então, o que fica é a bagagem que você leva, o aprendizado que você tem e as suas decisões que, se você não tomar o aprendizado disso, o tempo vai te penalizar. Acho que é isso daí. Muito Que bom. legal. Matheus, Marília, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada Alexandre. pela Agradecemos. disponibilidade. Eu acho que tudo isso faz muito sentido, essa conversa, porque como é bom parar também para contar a história, porque revive um pouco, né, Sim, daquilo que vocês viveram e aonde vocês estão. Então, que Deus abençoe os negócios de vocês, Amém. que seja próspero, que muitos Ainda negócios mais. novos cheguem por aí e que tenha muitas boas notícias aí de negócios do grupo. Obrigado, Sim, viu? A gente obrigada, agradece. gente, Obrigado a pelo convite, pela oportunidade de compartilhar a nossa história com vocês aqui. Muito bem, tá vendo só? Muitas coisas. Eu não sei vocês, mas há um monte de coisa para anotar aí, que tem várias dicas primordiais para fazer com que o seu negócio dê certo. Por hoje é só, mais um episódio e te esperamos para a próxima conversa, para o próximo bate-papo. Até! Até.